Olá, amigos do canal Onda Espírita, que Jesus envolva a todos em muita luz, em muita paz. Sejam mais uma vez bem-vindos ao nosso canal, ao estudo do livro Cartas de uma Morta, já se encaminhando para o final da jornada da Maria, que nós acompanhamos desde o início, com o desencarne dela até as excursões que ela fez, os aprendizados que ela teve. E, como sempre, nós recapitulamos um pouco antes de começar as reflexões. Ela foi visitar Marte, Nos últimos capítulos nós acompanhamos a visita que ela fez a Marte, conhecendo um pouco sobre a humanidade daquele planeta, os costumes, a paisagem. E depois de conhecer esse planeta, ela volta para a Terra para continuar contando para nós sobre as suas atividades e as observações que ela faz enquanto executa suas tarefas. E é a partir daqui que nós iniciamos as reflexões de hoje, falando dos capítulos 120, No Limiar dos Grandes Acontecimentos, 121, Espíritos Alucinados, e 122, A Tarefa de Salvação. Ela começa contando para nós sobre esse local que ela está, em que é muito profundo e crescente o desejo deles todos por estudos, por conhecimento, que eles vão aperfeiçoando isso ao preço de iniciativas nem sempre facilmente conquistadas. E eu entendo que aqui ela está falando que é necessário realmente muito esforço para se melhorar, para participar dessas tarefas, para conquistar as coisas. A gente precisa fazer algum esforço. Nem sempre isso é fácil, principalmente para quem está começando, como ela, que nós acompanhamos o momento do desencarne e tudo. Então não deve ser muito fácil conquistar essas coisas no início. Ela também conta que essas atividades que ela faz junto com a equipe é em torno de um grande número de entidades que apenas se dedicam aos problemas da Terra, socorro espiritual de todas as almas que sofrem e se redimem na Terra, passando por grandes sacrifícios e renúncias. E que ultimamente elas estiveram envolvidas em um grande movimento, junto a uma ponte que ela já tem mencionado anteriormente, e que atravessa uma distância enorme e que separa o planeta Terra, a crosta da Terra, da esfera em que eles estão. E que muitos espíritos têm que se esforçar bastante para poder realizar essa travessia. E aí também ela vai falando de como é doloroso ver esses espíritos, tantos espíritos em sofrimento, que formam grandes grupos de espíritos alucinados, que é o que dá o título do capítulo, Espíritos Alucinados. E ela começa falando para nós sobre como é doloroso ver tantos espíritos em sofrimento. E esses espíritos são tantos que eles formam grupos de espíritos alucinados, que é o que dá título ao nosso primeiro capítulo. E que mesmo com toda a ajuda que essa equipe de trabalhadores que ela faz parte oferece, alguns atravessando, como ela coloca, de forma corajosa esses locais cheios de espíritos sofredores, abismos, às vezes o socorro não é efetivo, eles são frustrados por conta das condições desses irmãos. E ela fala que para alguns que são inexperientes nessa tarefa, esse tipo de auxílio pode ser perigoso, por conta das condições vibratórias, de como isso tudo está no nível fluídico, que é o que afeta os espíritos, No mundo espiritual, toda essa questão fluídica, vibratória, é o que afeta eles, e para quem não sabe lidar com isso, realmente pode ser perigoso. E ela vai falando que essa alucinação desses espíritos é causada pela dor, Porque a dor causa tamanha perturbação nesses irmãos que eles são incapazes de ouvir os conselhos amigos e perceber o socorro. E se a gente for lembrar de outros livros que a gente já leu, especialmente citando O Nosso Lar,
A gente percebe que o André Luiz ficou 8 anos para perceber a ajuda que estava todos os dias ao lado dele. Então, realmente, a dor, o desespero, muitas vezes nos deixam cegos à ajuda. Não só espiritualmente, às vezes aqui, enquanto encarnados, a gente está num sofrimento tão grande, com pessoas à nossa volta querendo ajudar e a gente acaba não percebendo. Então nós precisamos ficar atentos, perceber essa ajuda, né? E para poder ter um tempo, colocar a cabeça fora d'água, respirar e tomar melhores decisões, porque no desespero a gente só toma decisões piores, né? Vai virando uma bola de neve. E ela entende que por causa desse estado perturbado, né, como a gente está falando, essas almas sofredoras não ouvem esses apelos e acabam se entregando a essas condições dolorosas em que eles estão. E aí que no meio de todo esse sofrimento, de gemidos, de soluços, a equipe de trabalhadores que ela faz parte, eles buscam um amparo na prece, buscam um amparo em Deus para ter forças de continuar, né? Para superar toda essa impressão, essa angústia que com certeza causa ver todos esses irmãos nesse estado. E para conseguir atender esses espíritos desencarnados recentemente, porque todos eles, a maioria, pelo que a gente entende, são recém-desencarnados durante a Primeira Guerra Mundial. Então muitos irmãos desencarnaram nesse conflito, que a gente já comentou aqui, né, durante o livro. Se eu não me engano, foram mais de 20 milhões de pessoas desencarnadas durante essa Primeira Guerra. E com certeza deu muito trabalho para o plano espiritual. E ela diz que desses desencarnados recentemente, que fazem parte desse grupo, raros são os que conseguem ouvir, né, os chamados dessa equipe para serem atendidos. E aí ela continua falando para nós que para essa tarefa de socorro, a equipe conta com instrumentos parecidos com barcos salvadores, onde alguns espíritos conseguem chegar, né, até a esfera em que eles estão, a esfera que a equipe de trabalho está, né, até a região ali, onde eles podem receber o tratamento e o repouso necessários, mas que para chegar nesses barcos também tem que ter um esforço muito grande desses espíritos para poderem chegar e serem devidamente socorridos. E ela se comove muito com as preces fervorosas que ela ouve e outras manifestações que partem desse grupo, que apesar de eles não perceberem a ajuda, né, eles estão implorando por ajuda. Então é um paradoxo, né? Eles estão implorando por ajuda, mas pela condição deles eles não conseguem perceber a ajuda. E que ela percebe que é difícil fazer um trabalho mais imediato a esses irmãos e efetivo, né, por conta dessas condições psíquicas que eles estão, que torna tudo mais difícil, como a gente falou agora há pouco, né? A dor nos cega para determinadas situações. E que mesmo sendo incompreendidos, às vezes eles são recebidos com incompreensão. A gente não sabe em que condições essas pessoas desencarnaram, condições mentais, vamos dizer assim, do que elas acreditavam, o que elas esperavam da vida após a morte. E então muitas vezes eles são recebidos com incompreensão, e que mesmo assim, mesmo sendo incompreendidos, mesmo não tendo efetividade no atendimento por conta dessas condições que esses sofredores se encontram, eles ainda conseguem evitar muitos males que aconteçam a eles e situações piores através da influenciação indireta. Então, mesmo quando a gente está ruim e acha que não está tendo ajuda, podia estar pior. A ajuda acontece, a gente recebe uma ajuda indireta, uma influenciação indireta, de repente pode nos auxiliar, mesmo que a gente seja resistente, para a gente ver o tamanho da misericórdia divina, que nos ajuda mesmo quando a gente está
resistente, não vou dizer não querendo ajuda, porque a gente sempre quer, mas às vezes a gente não percebe, então mesmo assim a gente ainda recebe o amparo. E ela fica muito sensibilizada, né, por conta disso. Quem não ficaria vendo tantos irmãos em sofrimento? E vendo todo esse sofrimento desse grupo, a equipe, né, não só ela, mas toda a equipe vai questionar os mentores, né, os dirigentes do trabalho, sobre o porquê disso tudo, né? Por que tanto sofrimento? Para que tudo isso? E esses dirigentes espirituais explicam que é porque a Terra se acha em vias de conhecer um novo ciclo evolutivo. E que esses movimentos, como a Primeira Guerra Mundial, né, que ela se referiu no outro capítulo, como lutas fratricidas, né, tem como objetivo não só as provações individuais e coletivas, mas também um trabalho de seleção das almas humanas encarnadas nesse mundo. Isso lembra muito o nosso estudo que estamos fazendo aos sábados, né, com as nossas lives sobre o livro Transição Planetária, que é um novo ciclo para a humanidade. E essa transição não é só externa, né? Não adianta o mundo passar por um novo ciclo se os habitantes dele não. Nós continuamos iguais num mundo novo. Não vai acontecer isso. Nem o mundo vai ser novo desse jeito. O mundo vai ser novo quando todos nós formos novas pessoas, melhores. Então, nesse novo ciclo, né, nessa seleção a que os mentores fazem referência, é isso, né? Nós vamos passando por transformações, assim como o mundo, e quem não tiver mais em condições de permanecer aqui, por condições morais e vibratórias, vai ser encaminhado, direcionado a um outro mundo, né, das várias moradas da casa do Pai, né, vai para um outro lugar, onde ele está mais em condições de permanecer naquele ambiente, porque não adianta nós termos um mundo de regeneração com pessoas ainda de velhos hábitos, voltadas para o mal, para a vingança. Isso ainda vai existir, mas vai ser muito menor do que a gente tem hoje. Então, quem ainda está preso em hábitos e não está disposto a mudar, vai ser levado a outros mundos onde ele está mais em condição de permanecer. E por isso nós precisamos manter a nossa mente aberta, aprender, melhorar sempre e fazer parte desse novo ciclo evolutivo, podermos ter condições de permanecer na Terra e auxiliar de alguma forma, porque todos nós somos criadores também, co-criadores da obra divina, nós temos a nossa parte e que nós possamos fazer o melhor para conseguir ajudar e colaborar com isso, e não sermos um outro para não ajudar, né? E que teremos que ser direcionados a um outro mundo onde lá nós conseguiremos ajudar de outra forma, com o nosso conhecimento adquirido, de repente um mundo um pouco mais atrasado intelectualmente, tecnologicamente, a gente pode ajudar, mas se a gente puder ajudar aqui, melhor. Então é isso, pessoal, essas foram as reflexões de hoje. Eu agradeço mais uma vez por vocês nos acompanharem até o final, acompanhar esse nosso estudo, né, já com bastante vídeo, bastante conteúdo, que está também chegando ao final. E eu peço para vocês sempre, né, deixarem o like no vídeo, para dizer que estão gostando, né, que esse conteúdo está fazendo sentido, para ver o que a gente pode trazer de conteúdo depois que acabar esse livro. Curtir o nosso canal, também se inscrever, compartilhando esses vídeos e acompanharem, né? Tem mais um vídeo, 2 vídeos eu acho que vão sair nas próximas terças e sextas sobre esse estudo, e a nossa live todos os sábados a partir das 14 horas, estudando o livro Transição Planetária. Também tem outros conteúdos no canal que vocês podem conhecer, podem gostar. Tem a Ju, que é o nosso
roxinol, como o pessoal fala, trazendo músicas, versões de músicas muito bonitas também. E nós contamos sempre com a presença de vocês, com o carinho. Muito obrigado a todos, um grande abraço, fiquem todos com Deus e até a próxima.